A maioria das partes de JoJo conta uma jornada de um grupo de personagens perseguindo um objetivo em comum. Essa dinâmica foi um dos fatores que fez o anime se popularizar bastante. A questão é, qual parte tem o melhor grupo? Eu sou Rick e nesse vídeo eu quero fazer o simples. Bora decidir qual o melhor grupo ranqueando todos eles, do pior ao melhor. Então, bora lá, os critérios. O primeiro critério que eu vou usar é o individual. Esse eu acho o menos importante, mas ainda assim tem a sua relevância. Com isso eu quero dizer que é importante que para a dinâmica do grupo funcionar, os personagens primeiramente têm que serem minimamente bons. Seja na questão de personalidade, poderes, história e tudo que compõe um personagem por si só. O segundo é o desenvolvimento, que é basicamente as provações que esse grupo teve que passar para continuar junto. Quanto mais obstáculos difíceis, mais o grupo se torna unido e a relação de confiança dos personagens aumenta. Então é importante que eles passem por dificuldades juntos e que superem elas para que possam aprofundar os seus laços. E em terceiro, a dinâmica, que é basicamente toda e qualquer interação deles. Isso é a alma do grupo. Às vezes os personagens podem ser simples e nem passarem por tantas provações assim, mas eles precisam ser divertidos de se acompanhar e terem momentos engraçados e sérios que possam tirar proveito da relação deles. Enfim, esses são os 3 critérios que eu vou usar durante o vídeo. Por último, eu resolvi desconsiderar as partes 7 e 8, porque elas basicamente não têm um grupo protagonista. Pode até forçar a família Higashikata em JoJolion, mas eles não estão trabalhando junto com o Josuke durante a parte. Então, eu resolvi desconsiderar por isso. Sem mais delongas, bora pro ranking. O grupo de Phantom Blood é esse trio. Talvez um quarteto, se considerar um pouco, mas eu não considero particularmente. Eles não são necessariamente ruins, mesmo estando em último. Eu diria que até funcionam como trio. O problema mesmo é que, como a parte 1 é muito curta, eles acabam sendo apenas o básico. Até que dá pra dizer que eles têm uma relação com o desenvolvimento, afinal passam por situações que estreitam seus laços. O Speedwagon e o Zeppelin, por exemplo, no início eles se odiavam, mas no final, porra, eles terminam como amigos, tá ligado? Isso é legal. Só que tem muita pouca coisa além disso. A dinâmica deles é super secundária, porque a parte 1 não se importa muito em desenvolver o grupo. Então, eles sequer trabalham em equipe. É um grupo que tá ali, eles são amigos, mas tudo acontece tão rápido que você não consegue se aproximar dos personagens. Então, quem dirá se importar com eles como trio? No entanto, como eu disse, eles ao menos fazem o básico, tá ligado? Tem um mínimo de relação e momentos deles juntos. Só que é muito pouco. Eu acho que se a parte 1 tivesse uns 3, 4 episódios a mais, talvez eles estivessem até acima, porque eles são unidos, eles têm uma relação forte. O problema foi que isso foi muito escanteado durante a parte. Sexto lugar, Battle Tennis. Esse trio aqui já é mais interessante, até porque mesmo que a gente não veja eles trabalhando em equipe, a dinâmica já é muito mais marcante e recorrente. Tem muitos momentos deles interagindo entre si. Eu acho que o que realmente desce esse grupo é a Lisa, e não por causa da personalidade ou por causa que faltou trabalhar a relação dela com Joseph e o Caesar. O problema é que, como a personagem nunca teve de fato um grande momento dela, parece que o grupo é muito mais o Joseph e o Caesar do que o Joseph, o Caesar e a Lisa. Porque o Joseph e o Caesar trabalham juntos mais de uma vez, e a Lisa tá sempre ali por trás. Tá olhando pra eles, mas nunca tá interagindo na hora da ação junto deles. E pra mim, essa a grande questão do grupo. A Lisa é apagada. Você também pode dizer que eles não são dos mais unidos, porque o Caesar tacou foda-se e foi lutar com o Amo sozinho, mas todo o peso do ato final dele já demonstra como a relação desses três é sem profunda. E eu gosto muito deles como grupo. Como eu disse, eu critico que a Lisa deveria ter tido mais, mas mesmo assim, a dinâmica dos três juntos é muito divertida. Eu gosto. Confesso que eu até shippava a Lisa com o Joseph quando eu vi a parte 2, mas o Joseph não se ajudava muito também, tá? Vamos lembrar dessa cena. Às vezes o Araki se perde, né? Vamos concordar. Quinto lugar, estou no Ocean. Isso aqui talvez seja meio polêmico, mas
o grupo de Stone Ocean basicamente não existe. Acontece que todos esses personagens aqui são bons individualmente e têm uma relação legal e bem trabalhada com a Jolene. O problema é que, tirando esse fato, esse grupo não existe. Os personagens não têm uma relação entre si. Até a Hermes e a Foo Fighters, que, entre aspas, são as mais próximas, só trabalham juntas de fato em um arco que dura um episódio. De resto, eles mal interagem entre si. O grupo não tem sinergia, não tem trabalho em equipe. E quando eu falo que não tem, é porque literalmente não tem, não existe. Ali antes do Eder morrer, a gente vê uma dinâmica dele muito legal e divertida com o Anasui. Mas, além disso ser exceção, o Eder morre um episódio depois da relação deles começar, tá ligado? Mal começou e já acabou. Não que isso torne a parte ruim, mas eu realmente sinto que a conclusão dos personagens poderia ser muito mais emocionante se eles tivessem uma dinâmica mais interessante entre si. Quando o Eder morre, a Hermes chora. E vocês sabem quantas vezes eles já interagiram entre si na parte inteira? Pois é, nenhuma. Esse grupo é basicamente ligado exclusivamente pela Jolene, porque ninguém ali tem uma dinâmica bem trabalhada entre si. Obviamente, isso não faz a parte ruim, mas faz com que o grupo seja muito fraco e, sinceramente, sem carisma. Falta um momento divertido desse grupo, um momento icônico deles, um momento emocionante. E não existe nada assim. E pra mim, isso é inclusive o maior problema de Stone Ocean. Mas eu vou deixar pra falar disso em outro vídeo. Quarto lugar, Jojo Lands. Jojo Lands é uma parte recente, mas que mesmo com poucos capítulos, já conseguiu entregar um grupo absurdamente carismático. Como a história ainda tá relativamente no início, talvez próxima do seu primeiro terço, eles ainda não são personagens concluídos, nem tão bem explorados individualmente. Porque a gente tá vendo justamente a construção disso, sabe? Talvez até entre outro membro no futuro. Mas, por enquanto, eu vou considerar apenas esses 5. Jojo Lands é uma parte que resolveu tirar do protagonismo do protagonista para dividir isso entre o grupo. Por isso, todo mundo ali meio que já tem um bom destaque, e isso é muito importante. Como os poderes dessa parte não são tão apelões, isso força eles a combinarem muitas estratégias e lutarem juntos em qualquer ocasião. Basicamente todas as lutas dessa parte foram ao menos em dupla, sendo que tem ocasiões como quando eles estão invadindo a mansão do Rohan, onde o grupo inteiro forma uma estratégia para concluir a missão em equipe. Então deu para ver que eles estão sendo botados à prova o tempo todo. Quanto à interação, eles não perdem para ninguém. Todo mundo ali é adolescente revoltado e sarcástico, então o tempo todo eles estão se zoando, se xingando, mas no final todo mundo é brother. A gente até passou por um arco de desconfiança envolvendo o Sag, mas isso só provou como ele estava dentro daquela equipe e permaneceu fiel aos amigos. Todas as situações que esses otários aqui encontram podiam ter acabado com eles, e a chave da vitória é sempre o trabalho em equipe. E eu vou dizer para vocês, nunca vi um grupo que trabalhasse junto nessa escala. A parte 5 até tem bastante disso, mas já tiveram umas 3 ocasiões onde o grupo inteiro teve que agir num plano para poder se sair bem. E eu tô adorando acompanhar isso, é de certa forma inovador. Talvez as ressalvas sejam justamente pelo fato de que a gente não viu tudo dos personagens, não viu a conclusão deles, nem os seus objetivos serem concretizados. Eu tenho altíssimas expectativas que talvez esse se torne o melhor grupo no futuro, porque eles já têm backstory, já são amigos, trabalham bem em equipe, e o que resta ver é se vai continuar mantendo isso e melhorando, porque se continuar assim, não vai ter como. Eles vão ser os melhores. Terceiro lugar, Diamonds Unbreakable. Ok, é meio complicado de analisar um grupo na parte 4, porque tecnicamente o grupo é toda essa galera aí. E se a gente for analisar sob essa perspectiva, fudeu. Nenhum dos critérios que eu usei vai ser muito útil. Então eu vou dar uma enrolada e considerar que o grupo são os personagens de maior relevância. No caso, Josuke, Okuyasu, Koichi, Rohan e Jotaro. Como a dinâmica da parte 4 é em cima de uma vida cotidiana, eles não viajam nem enfrentam tantos perigos, mas um dos charmes é justamente nisso. É todo mundo conhecido dentro daquela cidade e eles vão estar conectados, querendo ou não. Afinal, numa cidade pequena,
todo mundo se cruza. Tem arco que o Josuke e o Okuyasu se encontram no meio do caminho. É uma cidade pequena, então naturalmente eles vão se cruzar. Uma das relações mais únicas está justamente no Josuke e no Rohan se odiarem, mas terem que conviver e se encontrar por aí. Tem uma parte que eles se encontram no ônibus e fica ali aquele clima de merda, tá ligado? Que só é proporcionado pela parte 4 se passar nesse ambiente de cidade pequena. Ao mesmo tempo, isso faz o grupo não caber tão bem dentro dos critérios que eu criei. Então, como eu disse, eu tive que desconsiderar algumas coisas para analisar eles, porque eles não se propõem a serem um grupo de verdade. São mais amigos que vivem no mesmo contexto, e dentro disso, eles são muito bem feitos. A parte 4 trabalha muito bem os personagens e tem muito foco nas dinâmicas secundárias, algo que eu disse que falta na parte 6 e aqui tem de sobra. Isso é a chave para um grupo ser bom ou não. Então, eu tive que desconsiderar algumas coisas para analisar eles, porque eles não se propõem a serem um grupo de verdade. São mais amigos que vivem no mesmo contexto, mas dentro disso, eles são muito bem feitos. Segundo lugar, Vento Áureo. Esse aqui é particularmente o meu favorito. A gangue do Bruno é extremamente carismática. Cada personagem se destaca de uma maneira diferente e a conexão que eles partilham é muito foda. Todo mundo é muito pirado da cabeça porque veio da escória da sociedade. A relação deles é muito mais profunda do que a dos outros grupos, porque é um bando de gente que encontrou uma esperança de viver dentro da máfia. São pessoas que não tinham mais esperança, mas nesse contexto, dentro do crime, conseguiram se encontrar novamente na vida. E a gente acompanha isso, a jornada desses desajustados. E o esquema deles serem mafiosos é simplesmente maneiro pra caralho. Eu gosto muito de acompanhar essa jornada deles crescendo dentro da organização, tudo pra atrair ela em certo ponto. É um método diferente de desenvolver um grupo e que eu acho que caiu muito bem no estilo da parte 5, sabe? Uma coisa que facilita muito de gostar desses personagens é que quando a história começa, quando o Jono entra na organização, todo mundo meio que já é amigo. Então, desde o início, a apresentação dos personagens já é algo muito absurdo, já é algo muito exagerado, que tu olha e fica, caralho, eu vou amar essa parte. Pelo menos, quando eu vi o Fugo enfiando um garfo na cara do Narancia, eu tive esse exato pensamento. Esse grupo me ganha muito no absurdo. Eles são genuínos malucos da cabeça. O Giorno, que é o mais certinho, tem alguns planos simplesmente suicidas. E geral que vê isso, acha muito foda. Tipo, caralho, esse maluco é tão maluco, mas tão maluco, que eu vou ter que respeitar ele, tá ligado? E eu acho isso muito foda. Como eu disse, eles são os meus favoritos. Eu adoro a dinâmica de todos. Todos? Caralho, parecia o David Jones falando. A maioria das lutas da parte 5 é em dupla contra inimigos extremamente poderosos. Então cada batalha é uma provação muito forte para eles superarem. E por isso a relação deles fica visivelmente mais profunda a cada arco. Quando chega naquele momento onde eles têm que decidir entre abandonar o grupo ou arriscar a vida, é um dos meus favoritos de Jojo inteiro. É o Araki botando à prova a conexão deles de uma forma que ele nunca mais repetiu dentro da série. Eu acho que o único problema relevante deles é que, por exemplo, o Johnny e a Trish mal interagem, assim como, por exemplo, o Abaki e o Fugo. Tem esses furos aí, entre aspas, onde os personagens não têm meio que uma dinâmica estabelecida entre si. Mas mesmo assim, no geral, o grupo funciona perfeitamente bem. Tem muitos momentos icônicos deles. Porra, a Tortura Idense é um dos melhores momentos de Jojo inteiro. Então é um grupo que tem tudo. Tem desenvolvimento de todos os personagens, tem aprofundamento na relação deles, tem muitas batalhas em dupla, muitos momentos icônicos, muitos momentos engraçados, muitos momentos emocionantes, muitas provações. Eu acho que aqui o Araki superou e fez algo que talvez ele só vai conseguir repetir igual agora em Jojo Lands. E vocês me perguntam, tá, por que não tá em primeiro? Primeiramente, no meu coração tá assim em primeiro. Mas na lista tem fatores extracampo que pesaram muito e fizeram essa parte cair para o segundo lugar. Porque em primeiro tá os Crusaders e eles simplesmente são insuperáveis. E eu vou explicar o porquê. Não tem como fugir. Os Crusaders revolucionaram Jojo. Simples assim. Essa dinâmica de grupo começou com eles, e por mais que no início a parte não explorasse tanto os poderes combinados, estratégias em equipe, até porque os existentes são muito simples, com o passar do tempo, a gente começou a ver essa dinâmica de dupla que virou comum na série se estabelecendo, e a parte 3 faz isso muito bem.
O fato da gente estar acompanhando uma viagem ao redor do mundo faz com que os personagens tenham que passar por muitas situações. Para alguns, isso torna essa parte cansativa, afinal são muitos vilões, muitas lutas, muitos lugares. Mas justamente por a gente acompanhar uma jornada tão longa, tão cansativa, que a gente passa a dar valor para cada momento de descontração desse grupo. Eles passam por muita coisa juntos, e isso desenvolve um sentimento de amizade que nenhum outro grupo tem igual. Os Crusaders realmente não são os mais bem desenvolvidos individualmente e não tem uma dinâmica de batalha tão boa quanto as da parte 5 e 4. Mas como grupo, não existe algo igual, cara. Eles são lendários. Depois que a parte 3 acaba, eles são citados em outros momentos e essa jornada é lembrada como algo muito relevante e épico desse mundo. E isso cria uma imagem dos Crusaders que eles são insubstituíveis, sabe? Não existe nenhum outro grupo tão grandioso quanto eles. Tipo, cara, eles são os Crusaders. Tipo, cara, mano, olha os Crusaders ali, tá ligado? Os Crusaders, o grupo de Jojo, tá ligado? Um dos grandes fatores da parte 3 é que ela não se leva tão a sério quanto a parte 5, nem a parte 6. Então, a jornada é muito mais descontraída. E isso é importante para criar a dinâmica dos Crusaders. Todo mundo ali é muito brother um do outro, sem exceção. E por mais que não tenham tantos momentos sérios para trabalhar isso, tem muito momento cômico, despreocupado, divertido, deles interagindo, que nenhum outro grupo tem na mesma quantidade. Esse sentimento da gente estar acompanhando uma viagem ao mundo desses amigos é algo que nenhuma outra parte até então conseguiu repetir. Para mim, é isso que faz esse grupo melhor. Eles são os mais icônicos, mais lendários, inovadores, únicos. Tudo só existe por causa deles. E eles são um símbolo do que é ser um bom grupo de anime, em geral, não apenas dentro de Jojo. Como eu disse, eu prefiro os da parte 5, mas eu acho que, pelo que a parte 3 fez, não tem outro lugar para os Crusaders estarem além do topo. Talvez você discorde de mim, diz aí qual é o teu grupo favorito. Eu não quis me aprofundar muito em cada grupo, porque a proposta é dar uma geral nas qualidades e defeitos de cada um, e eu acho que consegui ser claro nas minhas opiniões, e é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve, porque isso me ajuda muito, e é isso aí. Eu sou o Rick, e tenha um bom dia.